Vamos abrir as Bíblias outra vez na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, para lermos. Eu vou ler a partir do verso 12. Filipenses, capítulo 2, verso 12 em diante, diz assim: De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Amém. Queridos, nesta noite nós vamos tomar esse texto aqui da epístola de Paulo aos Filipenses, uma das epístolas que ele escreveu quando estava na prisão, onde ele traz uma admoestação para os crentes de como nós devemos viver, de como nós devemos fazer todas as coisas. Tudo que nós formos fazer como crentes precisa passar por este crivo da orientação que o apóstolo Paulo nos dá aqui. E uma das coisas que ele vai dizer aos irmãos é que devemos fazer tudo sem murmuração. Murmurar é algo que realmente na Bíblia sempre é visto como um comportamento inadequado para os servos de Deus. Nós vamos tomar esse texto da Epístola aos Filipenses e vamos, começando nele, trazer uma palavra com o tema Não murmure, para que nós possamos assim trazer esta orientação para a nossa vida. O que é murmurar? Segundo o dicionário, murmurar é você queixar-se, você lastimar-se em voz baixa. É censurar ou repreender disfarçadamente e em voz baixa. Ou seja, não é simplesmente você ir lá e reclamar com alguém. Se você, por exemplo, recebeu uma conta e ela está errada, você foi no restaurante, o garçom trouxe uma conta que incluiu alguma coisa a mais. Se você chama o garçom e com educação reclama, olha, a conta está errada, não, isso não é murmurar. Murmurar seria ficar falando baixinho com a pessoa na mesa, esse restaurante não acerta nunca a conta, olha, o garçom trouxe a conta e tal. Em vez de ir lá e resolver, eu fico disseminando e a mesa vizinha, o que foi? Não, porque a conta e tal, e eu fico murmurando. Murmurar, então, é também falar contra alguém, conversar difamando ou desacreditando alguém, é apontar faltas ou conceber mau juízo acerca de alguém. Então já percebemos que murmurar é você falar mal de alguém, você apontar defeitos ou censurar alguém, mas isso de uma forma velada, baixinho, mas disseminando isso, conversando isso com outras pessoas, isso é murmurar. Murmurar, então, queridos, é o oposto de louvar. Louvar é elogiar, murmurar é apontar defeitos. Murmurar é o oposto de agradecer. Agradecer é estar satisfeito e dizer obrigado pelo que você me fez. Murmurar é estar insatisfeito e ainda por cima ficar por trás falando mal de alguém que lhe fez alguma coisa. Quando nós olhamos aqui para a expressão que o apóstolo Paulo usa nesse texto e para outras ocasiões no Novo Testamento em que essa expressão ocorre, murmurar significa declarar insatisfação de forma secreta e mal-humorada, expressar desagrado, reclamar de alguém, isto é murmurar. O apóstolo Paulo vai escrever esta epístola
E ele vai dizer aos irmãos que eles devem fazer tudo sem murmuração, que eles devem viver sem murmurar. E nós percebemos então, queridos, que murmurar é uma escolha. Nós podemos escolher murmurar ou não. O apóstolo Paulo escreveu essa epístola quando ele estava na prisão. Capítulo 1, se você olhar aí no verso 13, ele diz que as suas prisões em Cristo foram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Ele estava preso quando escreve esta carta. Ele não sabia se seria liberto ou se seria morto. No capítulo 1, verso 20 em diante, ele diz que tanto na vida ou na morte ele quer engrandecer a Jesus. Se viver, ele diz, muito bem, mas se morrer, eu vou para o céu. Ele não sabe nem se vai ser liberto ou se ele vai ser morto na prisão. E além do mais, ele diz que tem alguém que está tomando o seu lugar. No verso 15 em diante, ele diz que tem alguém pregando por inveja, por contenda, e aproveitando que Paulo está na prisão, está querendo tomar o lugar dele. Agora imagine você, preso injustamente, não sabe se vai sair, talvez seja morto, e os próprios irmãos na igreja que você pregava estão se aproveitando que você não está para tomar o seu espaço, tomar o seu lugar, e vamos pregar agora que Paulo não está aqui, a gente vai tomar o lugar dele. Tudo era perfeito para murmurar. Ele tinha toda a razão do mundo para murmurar, mas ele está alegre. Ele está contente. No verso 18 ele diz, não importa, contanto que Cristo seja anunciado, eu nisto me alegro e me alegrarei ainda. Ele está contente, agradece por poder servir a Cristo, não perde a esperança, mesmo não vendo uma saída, mas no verso 25 ele diz, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Ele tem certeza que vai continuar vivo, que vai ser solto de alguma maneira e vai voltar lá na igreja para estar com os irmãos. Ele podia murmurar, em vez disso ele está agradecendo, está contente, e nós percebemos então, queridos, que murmuração é uma opção, é uma escolha. Nós podemos escolher murmurar, ou podemos escolher agradecer, estar satisfeitos, fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E o maior exemplo que Paulo pega aqui de alguém que podia até estar insatisfeito, mas levou adiante aquilo que recebeu de Deus para fazer, é o exemplo do próprio Senhor Jesus. Ele diz, olha, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus. Mesmo que ele era Deus, ele não ficou insatisfeito de ter que deixar de ser Deus. Ele não se apegou demais a essa ideia de ser Deus, mas ele humilhou-se, tornou-se homem, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Fez aquilo que era esperado dele, mas ele diz, por causa disso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, que se nomeia nos céus e na terra, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que é exemplo maior de alguém que não ficou exigindo direitos. Ele podia dizer, não, eu sou Deus, não vou ser homem, nem vou descer, nem vou me rebaixar. Mas o texto diz, ele não se apegou a isso, mas submeteu-se ao Pai em humildade e em obediência. E é esse tipo de sentimento, esse modelo que o apóstolo Paulo diz que nós devemos seguir. Então ele vai dizer, queridos, que nós devemos evitar a murmuração em todas as coisas que nós fazemos. Quando alguém murmura, a murmuração revela que ele está insatisfeito, mostra insatisfação ou desapontamento com alguém que poderia ou que deveria fazer alguma coisa que nós achamos que merecemos.
Quando você murmura, você está dizendo: isso não está bom. Devia estar melhor. Eu mereço mais. Eu queria que fosse assim. Quando alguém murmura, está murmurando porque as coisas não estão do jeito que ele gostaria. E em última instância, o alvo maior da murmuração é Deus. Por quê? Porque aquele que podia mudar qualquer situação, aquele que pode alterar qualquer quadro, aquele que pode resolver qualquer problema é Deus. Quando nós murmuramos, estamos direta ou indiretamente dizendo: Deus não está fazendo o seu papel direito. Deus não está resolvendo as coisas como deveria. E nós vamos ver que no Antigo Testamento, especialmente lá no deserto, o povo de Israel murmurou contra Deus exatamente porque estava insatisfeito com o seu cuidado, com o que ele estava fazendo. O texto de Êxodo, capítulo 16, verso 6 em diante, diz assim: Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? No verso 8 ele diz: Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Deus tirou o povo do Egito. E durante toda a caminhada, Deus lhes deu o maná para comer. O maná era uma espécie de uma semente que todos os dias amanhecia o chão coberto dela. Eles pegavam aquilo e faziam uma farinha. Dessa farinha fazia todo tipo de massa, de comida. Tinha um sabor adocicado. Certamente era um alimento completo, que tinha tudo o que eles precisavam. E eles não precisavam plantar, não precisavam debulhar, eles só saíam fora da tenda, colhiam aquilo, moíam e faziam a comida que eles queriam. Mas eles começaram a dizer assim: estamos com saudades da carne que nós comíamos no Egito. Ora, irmão, vamos pensar uma coisa aqui: escravo não come carne. Se comer uma vez na vida que um bicho entrou perto da casa dele, ele matou um passarinho que ele derrubou, alguma coisa, é quando ele come carne. Escravo não tinha bois para fazer churrasco no final de semana, não. Eles eram escravos no Egito. Se comiam carne, era uma vez ou outra. E agora estavam reclamando do maná que Deus havia lhes dado e dizendo: nós queríamos carne para comer. Eles estão murmurando contra Deus. Ah, eu estou com saudade do Egito, saudade da escravidão. Deus ouviu a murmuração. E Moisés disse: não é contra mim, nem contra Arão que vocês estão murmurando, é contra Deus. No final, queridos, a murmuração tem Deus como alvo. Porque se a gente reclama porque está chovendo, reclama com aquele que manda a chuva. Se a gente reclama porque está fazendo sol, reclama com aquele que não manda chuva. Se a gente reclama porque está doente, reclama com aquele que não nos curou. A murmuração tem o alvo maior, Deus. Números 14, verso 26, é outro tempo de murmuração. E de novo o texto vai dizer, verso 26 e 27. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. E eles murmuravam também porque não tinha água para beber. Porque não tinha água suficiente. Eles começaram a murmurar. Em vez de pedir a Deus, simplesmente. Um Deus que todo dia mostrava o seu cuidado para com eles. Em vez de pedir, eles começaram a murmurar.
começaram a reclamar nas suas tendas, começaram a falar um para o outro. Ah, está ruim a situação, não está bom. Deus não está cuidando de nós, a situação não está muito boa. Deus sustentou o povo milagrosamente. Todo dia tinha milagre. Quando você saía da tenda, tinha comida já do lado de fora. Era tão milagroso que da sexta para o sábado você colhia em dobro. No sábado você não iria colher, porque era o dia do descanso. Se você guardasse da quinta para a sexta, apodrecia. Mas se guardasse da sexta para o sábado, não apodrecia. Era um milagre todo dia na porta. E eles estão reclamando, murmurando. A murmuração mostra insatisfação, especialmente contra Deus. Quando alguém murmura, está dizendo que Deus não está fazendo aquilo que ele poderia fazer. Talvez até esteja pensando que ele poderia fazer melhor do que Deus. A murmuração, então, queridos irmãos, vai colocar o homem numa posição que ele julga até mesmo Deus e encontra defeitos em Deus. Tem gente que encontra defeito em tudo, até em Deus. Israel está murmurando contra Deus. Mas no tempo de Jesus, murmuraram também contra ele. Jesus curava. Jesus alimentava o povo de uma maneira extraordinária também, multiplicando pão para não deixar o povo desfalecer no caminho. Jesus atendeu a tantas pessoas. Às vezes ele se retirava para descansar, mas as pessoas iam atrás dele e ele, diz o texto, movido de íntima compaixão, curava, libertava, fazia coisas extraordinárias. Mas lá em João capítulo 7, diz assim, verso 12, e havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele, a respeito de Jesus. Diziam alguns, ele é bom. E outros diziam, não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Veja que é uma murmuração. Eles não vão a Jesus e dizem assim, Jesus, o senhor não é uma pessoa boa, correta, não. O senhor está enganando o povo. Não. Nem eles falam para todo mundo ouvir. Fica cochichando um com o outro. Não, esse cara não é muito bom, não. Eu acho que ele está enganando o povo. Isso é um falastrão. Isso é um enganador. De Jesus, eles diziam isso. Murmuravam. Encontravam defeito até em Deus ou em Jesus. A murmuração mostra insatisfação. Mas também, queridos, a murmuração vai mostrar que está faltando fé naquele que está sabendo o que Deus pode fazer. Nós não está considerando que Deus é poderoso para resolver a sua situação. Conhece a Deus, mas não está crendo realmente que Ele pode resolver. O murmurador não está satisfeito com o que Deus lhe tem dado, pois não crê que Deus esteja fazendo as coisas da melhor maneira. Ele não crê que a coisa esteja sendo feita de forma perfeita. Nós vamos ver o Salmo 106, onde o salmista, no verso 24, vai dizer que o povo despreza a palavra de Deus quando murmura contra ele. Despreza o que Deus pode fazer, o que Deus revela sobre si mesmo na sua palavra quando murmura contra ele. Veja o texto. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor, pelo que levantou a mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que humilharia também a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. Deus disse ao povo que os levaria à terra prometida. Mandaram os espias para ver a terra. Voltaram dos 12, 10 trouxeram um relatório negativo. Apenas 2, Josué e Caleb, disseram, Deus vai nos dar vitória. O povo murmurou aquela noite contra Deus. Deus nos trouxe para morrer. Era melhor que tivéssemos morrido no deserto. Não creram que Deus poderia lhes dar vitória e fazê-los herdar a terra que Deus havia prometido. Deus levantou-se contra ele e os fez voltar para o deserto e morrer ali toda aquela geração. Quando alguém murmura, irmãos, ele está duvidando que Deus pode fazer.
está duvidando que Deus pode resolver. Murmuração mostra falta de fé, porque o murmurador não tem fé, então ele vê tudo de forma negativa. Às vezes até diz assim, não, eu sou realista. Realista nada, é negativo. Real é acreditar que Deus pode fazer, porque isto é real. Deus pode fazer. Israel murmurava porque não cria no que o Senhor podia realizar. Números capítulo 14, verso 1. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Por que eles estão murmurando? Por causa do relatório que tinha gigantes lá. Ora, meu irmão, quem é maior? O gigante ou Deus que criou os gigantes? Quem é maior? Você acha que o gigante é maior do que o Deus que criou-os? Não há gigante tão grande como o nosso Deus. Enquanto eles estavam olhando da posição deles e vendo o gigante lá em cima, dizendo assim, eles são como gigantes, nós somos como gafanhotos nas suas mãos. Josué e Caleb estavam olhando do ponto de vista de Deus. Deus, quando olha para baixo, vê o gigante como nada. E Josué então diz assim, eles são como pão dormido na nossa mão. A gente esfarela eles só fechar a mão. Porque Deus podia fazer exatamente isso. Murmurar é não crer. E se alguém valoriza mais os seus problemas do que as bênçãos que tem recebido, ou do que Deus pode fazer por ele, ele está murmurando. Nós vamos ver na Bíblia pessoas até muito usadas por Deus. Jonas murmurou. Deus salvou uma cidade inteira. E ele está lá reclamando, porque um bichinho comeu a boboreira que estava cobrindo a cabeça dele. Ora, o Deus que fez coisas extraordinárias poderia fazer muito mais. Aliás, ele não era nem para estar ali, ele era para estar lá na cidade ensinando o povo a crer em Deus. Nós vamos ver o caso de Elias. Deus fez uma coisa extraordinária, um sinal, mandou fogo do céu, ou um raio que lambeu a água, que comeu a carne do sacrifício e que até as pedras lambeu tudo. E o povo declarou, só o Senhor é Deus. Mataram todos os profetas, centenas, os profetas de Baal. Aí Jezabel mandou um recado que ia matar Elias, e ele ficou com medo, correu para debaixo de uma árvore e disse que era melhor morrer. Murmurando. Ora, será que o Deus que mandou fogo do céu não podia mandar a mesma coisa na cabeça de Jezabel se quisesse? Deus já havia matado 2 grupamentos de 50 soldados, somente pela palavra de Elias. E não podia livrá-lo da rainha. A murmuração mostra falta de fé, queridos. Parece que olhamos para o problema e vemos ele tão grande. Olhamos para uma situação e vemos ela tão difícil. Esquecemos de verificar quem é o nosso Deus, que é maior do que qualquer problema, que pode resolver qualquer situação. O problema é que quem não crê em Deus, quem não acredita no que Ele diz, quem não crê que Ele vai cumprir a sua promessa, que Ele vai fazer o que Ele prometeu, João diz que faz de Deus mentiroso. Isso é um problema muito sério. Olha o texto, 1 de João, capítulo 5, verso 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. João está aplicando especificamente aqui a declaração de Deus acerca do próprio Jesus, mas o mesmo conceito é aplicável em qualquer situação. Se Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus disse, Ele vai fazer acontecer. Agora, quando eu duvido, eu estou dizendo que Deus mentiu. Eu estou dizendo que Deus não é capaz de fazer.
Eu estou dizendo que Deus não falou a verdade quando disse que ia fazer aquilo. E isso é muito grave, queridos irmãos. Murmuração mostra falta de fé. Murmuração também mostra orgulho. Porque o murmurador, ele murmura porque ele é orgulhoso e acha que poderia fazer melhor. Poderia fazer até melhor do que Deus. Ou acha que poderia fazer melhor do que o outro quando nós vemos alguém murmurar contra uma pessoa. Quando alguém murmura, essa pessoa não sabe cantar, não sabe fazer, não está fazendo direito, não sabe dirigir o trabalho, não sabe fazer isso, não sabe, e nós estamos murmurando, nós estamos dizendo, eu faria melhor se estivesse no lugar dele. Torna-se então um crítico, implacável, que só aponta defeitos no trabalho do outro. Mas a Bíblia diz que nós não devemos julgar os outros como seus juízes. Veja o texto de Tiago, capítulo 4, verso 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Ou a outrem? Nós não estamos aqui para dizer quem é capaz de fazer isto ou aquilo, porque quem chama é Deus. Quem capacita é Deus. Se Deus colocou ele ali, então quem sou eu para dizer que Deus está errado e que eu é que seria a pessoa certa de estar naquele lugar? Jamais poderia dizer uma coisa dessa. Romanos 14, verso 13, o apóstolo Paulo diz assim: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Ele está falando do crente que se acha melhor do que o outro e pode comer e pode fazer qualquer coisa, e o irmão mais fraco acha que não pode e vai acabar se escandalizando porque o irmão que se diz forte está fazendo alguma coisa que está abalando a fé do mais fraco. E ele acha fraco o outro exatamente porque ele pode fazer qualquer coisa e o outro não consegue fazer certas coisas. Mas o apóstolo Paulo diz, em vez de murmurar, em vez de julgar, em vez de fazer isso, vamos ter o cuidado para não colocar nenhum tropeço na frente do irmão. Para não fazer nada que possa atrapalhar a fé dele. Porque quando agimos contra um irmão, estamos agindo contra Cristo, do qual ele é parte do corpo. O irmão é parte do corpo de Cristo. Se nós agimos contra o irmão, agimos contra o corpo de Cristo. Na Bíblia, queridos, os murmuradores geralmente são apresentados como pessoas orgulhosas, soberbas. Veja o texto de Romanos capítulo 1, verso 30. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. E aí segue a lista dos homens que estão na impiedade. Eles são murmuradores e são também soberbos e presunçosos. Lá em Judas, no versículo 16, também ele coloca os murmuradores junto com os soberbos. Porque alguém murmura? Porque acha que podia fazer melhor. Porque acha que é mais capaz. Mas o apóstolo começou aqui o texto dizendo que nós deveríamos fazer tudo por humildade. Cada um deveria considerar os outros superiores a si mesmo. Quando eu considero o irmão superior a mim, então eu não vou reclamar achando que eu poderia fazer melhor do que ele, porque ele é superior a mim. Agir com humildade. Foi o exemplo que Jesus nos deu. Humilhou-se até a morte e morte de cruz. E sabe por que vale a pena se humilhar? Porque aquele que se humilhar, a palavra de Deus diz, será exaltado. E Jesus se humilhou. E Paulo diz, por causa disso, Deus o exaltou soberanamente. Aleluia! Você acha que pode estar num lugar melhor? Então se humilhe que Deus vai lhe exaltar e colocar você num lugar melhor. Nós devemos estar satisfeitos com o lugar que Deus nos deu. Isso vai evitar contendas, discórdias e murmuração, como o apóstolo diz que nós devemos fazer todas as coisas. Murmuração, queridos irmãos, além de falta de fé,
falta de humildade, ele vai mostrar também falta de amor. Quando murmuramos contra os outros, é porque não estamos demonstrando o amor de Deus. Os murmuradores são especialistas em detectar falhas nos outros. Parece que não tem espelho em casa e só enxerga o defeito dos outros. Se não tiver, eles inventam. Mas eles vão ver algum defeito em qualquer coisa. Se o pregador foi muito calmo, é calmo demais. Se o pregador foi muito agitado, é agitado demais. Se o irmão cantou um hino conhecido, o hino é simples demais. Se cantou um hino que ninguém conhecia, nem sabia que hino era esse, nunca ouvi na minha vida. Parece que nada está dando certo ou nada o deixa contente. A murmuração é algo terrível, queridos. Muitas vezes a murmuração é movida por inveja. Alguém está num lugar de honra que outra pessoa queria estar lá. Então critica essa pessoa, murmura contra ele, bota defeito no que ele está fazendo, e a Bíblia condena este tipo de atitude. 1 de Pedro, capítulo 2, o apóstolo diz assim: deixando, pois, toda malícia, e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Em vez de murmurar, ele diz que nós devemos ser meninos que querem tomar o leite da palavra de Deus para crescer. Para crescer, para aprender, aleluia, porque aprendendo mais da palavra, nos capacitamos para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Não é tomando o lugar de ninguém que alguém vai crescer, é se capacitando de acordo com o que a palavra de Deus nos dá esta essência, é que alguém pode realmente ocupar um lugar melhor ou um lugar mais adequado com aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Quem ama o próximo e seu irmão enxerga mais as virtudes do que os defeitos que ele tem. Pedro ainda na primeira epístola, capítulo 4, verso 8 diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Pedro está dizendo, irmãos, o amor encobre os erros ou os pecados. Alguém já não disse que o amor é cego? Porque alguém apaixona-se por uma pessoa e às vezes ninguém vê beleza nenhuma naquela pessoa, mas o apaixonado acha a coisa mais linda do mundo. A fábula dos filhos da coruja, né? A coruja pede, diz a fábula, para o lobo, se não me falta a memória aí, para tomar conta dos seus filhinhos. Mas quais são? São uns bem bonitinhos que estão no ninho ali por trás. O lobo chegou lá, viu umas coisas feias, horríveis, sem pena, com uns olhão assim, comeu tudinho. A coruja disse, por que você comeu meus filhos? Eram seus filhos? Você disse que era a coisa mais linda do mundo. Eu só vi uma coisa horrível ali, achei que não era seu. Quem ama o feio e bonito lhe parece, diz o ditado. O que Pedro está dizendo é, quando amamos o irmão, em vez de ver os defeitos dele, o amor cobre uma multidão de defeitos ou de pecados. Não, é assim mesmo, irmão, é porque é o jeito dele, mas é uma pessoa boa, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Não, é meio desafinado assim, mas depois ele vai ajustando, irmão. É isso mesmo, é porque o irmão estava nervoso e tal. Quando nós amamos, queridos, podemos enxergar as virtudes em alguém mais do que os defeitos que ela apresenta. Então, se alguém murmura e só vê coisa errada, e está insatisfeito, achando que ninguém está fazendo correto, está faltando amor. Está faltando amor, porque o amor nos leva a ser hospitaleiros, generosos, sem murmuração.
A Bíblia ordena que nós reconheçamos aqueles que trabalham na obra do Senhor e que vivamos em amor e paz com todos. Paulo diz assim na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Se há amor, queridos, e se há consideração, então alguém pode ver o irmão que está na frente do trabalho, e em vez de ver os seus defeitos, Paulo diz que deve ter ele em grande estima e amor, porque ele está ali fazendo a obra de Deus. E isso vai nos levar a viver em paz uns com os outros. Amar o irmão é algo que devemos fazer para evitar a murmuração ou falar mal de alguém. Os murmuradores perderam o amor fraternal. E João diz que o amor fraterno, quem perdeu agora é um homicida que mata o seu irmão. A murmuração, então, queridos, é algo terrível. Faz mal para quem fala, faz mal para quem ouve, não muda a realidade e semeia mais murmuração e mais contenda. Então nós precisamos ter cuidado com isso. A murmuração é algo que nós devemos tirar do nosso viver. Paulo diz aqui: façam todas as coisas sem murmuração. Quais são as alternativas que nós temos à murmuração? Em vez de murmurar, eu faço o quê? E aí nós vemos na Bíblia diversas situações aqui, diversas alternativas muito melhores. Em vez de reclamar, nós devemos clamar, orar a Deus. Se o povo, em vez de ter reclamado porque não tinha água, tivesse orado, Deus tinha mandado água como ele fez. Em vez de ter reclamado que só tinha maná, tivesse clamado a Deus pedindo uma carne, Deus poderia ter mandado perfeitamente como ele fez. Falar com Deus, em vez de falar mal de Deus, é o que nós devemos fazer. Não está bom? Então ore. Acha que pode melhorar? Então peça a Deus. Jesus nos ensinou dizendo: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então, clamar em vez de reclamar. Devemos louvar em vez de lamentar. Em vez de ficar murmurando pelos cantos, nós devemos louvar a Deus pelo que Ele já fez. Porque o Deus que abençoou até hoje pode e vai continuar abençoando daqui para frente. Exaltar o que Deus fez, as suas virtudes, em vez de olhar os problemas, é o que nós devemos fazer para evitar a murmuração na nossa vida. Você acha que pode melhorar? Então comece a agradecer a Deus pelo que Ele já fez, que Ele vai fazer ainda mais. Glória a Jesus. Devemos agradecer em vez de queixar-nos. Enumerar as bênçãos recebidas, em vez de reclamar pelas que não temos. O problema é que a gente, ou muita gente, só consegue ver o que está faltando. Reclamar pelo que não tem, em vez de agradecer pelo que tem. Pastor José Antônio, pastor José Neco, de saudosa memória, foi pastor em Alagoas, sempre gostava de contar muitas ilustrações, e ele disse que um dia o irmão saiu de casa e reclamando, era culto de festa, talvez o culto de Natal, o Ano Novo, o irmão saiu de casa dizendo: mas como é que pode? Todo mundo com roupa nova e eu vou com esse sapato velho para a igreja. Não tive condição nem de remendar a sola do sapato furado. E ele vai reclamando para a igreja porque não tem um sapato novo, um sapato melhor. Quando ele vai chegando na igreja, para um carrão na porta. Abre a porta do carro. E ele vê quando alguém bota um pé para fora do carro, com um bonito sapato de cromo alemão, caríssimo. E ele fica olhando. Só que em vez de sair o outro pé,
sai uma muleta do carro e o camarada só tinha um pé. Sapato novinho, primeira qualidade, mas só tinha um. Aí ele bateu os 2 pés no chão assim, deve ter entrado até areia dentro do sapato que estava furado, e disse: Jesus, muito obrigado pelos 2 pés que eu tenho. Porque é melhor ter um pé do que um sapato, irmão. O sapato a gente dá um jeito. O pé é mais difícil de encontrar um por aí que dê certo, que encaixe, né? É que ele estava agradecendo, ele estava murmurando em vez de estar agradecendo. Agora, quando ele viu a outra situação, o cara tinha um sapato maravilhoso, mas só tinha um. E ele tinha os 2 pés, e ele estava então agora dizendo: Deus, obrigado. Em vez de olhar o que não temos, irmãos, vamos agradecer pelo que temos. Você está vivo, está respirando, não foi ao hospital hoje, você está aí de pé, tem 2 mãos, 2 pés e funcionam. Você tem motivos para agradecer a Deus. Aleluia. Você tem motivos para agradecer a Deus. Nós vemos gente que foi muito famosa, gente que foi muito rica. Por exemplo, o corredor Schumacher. Quem gostaria de estar hoje na posição dele? Foi muito rico, foi muito famoso, teve glórias, muita fama, muito dinheiro. Perdeu todos os movimentos. De que adianta? Você talvez não tenha 1 centavo no bolso, mas está aí todo funcionando e pode dar glória a Deus por isso, glória a Jesus. Em vez de criticar alguém, nós devemos orar por ele, para Deus abençoar. O irmão não está indo tão bem, não está fazendo tão bem, então ore por ele, peça a Deus para ajudá-lo. Porque se também quando você for fazer e não tiver tudo certo, o irmão orar por você também, aí vai melhorar para todo mundo. É fácil encontrar os defeitos nos outros, queridos, mas Jesus mandou que a gente procurasse os nossos. E lá em Mateus capítulo 7 ele diz: olha, em vez de procurar tirar o argueiro do olho do teu irmão, tira a trave do teu primeiro. Primeiro veja o que é que está no seu olho prejudicando aí. Depois você vê o que é que está no olho do outro. Como é que você vai tirar o argueiro do outro sem tirar a trave do seu? Aí fica, como diz o ditado, sujo falando do mal lavado. Então precisamos ver os nossos defeitos. Em vez de apontar os dos outros, vamos orar por eles, para Jesus abençoar, para Jesus mudar a situação. Nós precisamos deixar a murmuração, porque a murmuração, queridos, não agrada a Deus. Devemos tirar a murmuração da nossa vida e fazemos isso transformando a nossa mente pela renovação da palavra de Deus, do Espírito Santo que faz em nós. Paulo diz, Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tome a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe quando é que você vai entender que a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável? Quando você passar a deixar de murmurar e ser grato a Deus pelo que Ele está fazendo. Mudar a mente, aleluia, pela palavra de Deus que nos lava. Nós podemos então tirar essa murmuração da nossa vida. E precisamos mesmo nos livrar disso, porque a murmuração é pecado. Se é pecado, nós precisamos tirá-la da nossa vida. Provérbios 28 e 13 diz: o que encobre as tuas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Em vez de ficar escondendo, irmãos, é melhor se confessar logo diante de Deus. Deus, me perdoe, eu fui um murmurador, eu murmurei. É melhor cantar o hino de Aline, murmurei, em vez de agradecer. Reconhecer que somos muitas vezes ingratos, incrédulos, murmuramos, deixamos de confiar que Deus está no controle e que Deus pode fazer tudo da melhor maneira. Nós
precisamos ver se a nossa murmuração está prejudicando inclusive alguém. Se estamos falando mal de alguém, se estamos criticando alguém, comentando com um e com o outro sobre alguém de forma negativa. Se isso estiver acontecendo, o melhor é pedir perdão ao irmão, nos reconciliarmos com ele, para não ter mais esse tipo de problema no meio de nós. Paulo diz que nós devemos viver sem contenda, sem vanglória, sem murmuração, mas cada um considerando os outros superiores a nós mesmos. E se um murmurador quiser compartilhar a sua semente de murmuração com você, diga a ele para parar. E vamos começar a falar das bênçãos de Deus. Tem gente que você encontra, irmãos, e se você conversar muito com ele, estraga o dia. Só sabe falar das coisas que não estão indo bem, das coisas que estão erradas. Mas como é bom quando você encontra um crente cheio de fé, um crente cheio de gratidão. Ah, irmão, olha, tem uns probleminhas aí, mas Jesus está cuidando, está resolvendo, Jesus está fazendo, porque Jesus é bom demais, irmão. Jesus fez assim, ó, e assim. Eu escutei ontem uma palavra assim, o irmão contou um testemunho assim, Jesus é maravilhoso. Aí você sai de lá animado quando encontra um irmão assim. Quando damos ouvidos ao murmurador, nos tornamos também cúmplices dele. Porque acabamos dividindo com ele a murmuração e às vezes até concordando. Então é melhor dizer, meu irmão, pare por aí, vamos começar a louvar a Deus, vamos agradecer a Deus pelo que ele fez. Se o irmão não está indo bem, vamos orar por ele e vamos pedir ao Senhor que nos dê graça. Filipenses 4:8, o apóstolo Paulo nessa mesma epístola aqui vai dizer, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pensar nas coisas boas, nas coisas louváveis, nas coisas honestas, nas coisas justas, puras. É isso que nós devemos fazer, em vez de murmurar ou estar enxergando o defeito do irmão, porque assim, irmãos, nós iremos caminhar melhor e Deus será glorificado na nossa vida. Precisamos então deixar toda a murmuração, abandonar esse pecado e substituí-lo por gratidão a Deus. Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, verso 16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo deve ser feito, irmãos, dando graça, agradecendo a Deus. A palavra de Cristo deve estar em nós, isso deve gerar cânticos, louvores, hinos ao Senhor no nosso coração. Precisamos crer que Deus está no comando de todas as coisas e fará tudo acontecer para nosso bem. Romanos capítulo 8, verso 28. O apóstolo Paulo diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas contribuem. Até as coisas ruins, pastor, porque Paulo diz assim, todas as coisas contribuem juntamente. Deus pega uma coisa boa, mistura com outra ruim, e no final cumpre o propósito dele na sua vida. E para que essa pitada de ruim? É para lhe aperfeiçoar. É para você confiar mais. Se só fosse coisa boa, a gente talvez não tivesse uma fé verdadeira. Aí Deus permite o dia bom, mas também permite o dia mau. Mas juntando o dia mau com o dia bom, quando Deus bate tudo no liquidificador dele, dá um dia extraordinário para você. Tudo contribui juntamente, aleluia. Deus sabe fazer e tudo fará para ser glorificado e para que nós possamos louvar o seu nome. Então nós precisamos perguntar a nós mesmos hoje, queridos, estamos agradecendo mais do que reclamando?
Estamos dando graças mais do que murmurando. Estamos louvando a Deus. Nós estamos confiando que Deus está conduzindo a nossa vida de uma maneira melhor do que nós mesmos poderíamos fazer. Hoje tem uma coisa muito em moda, até mesmo nos círculos evangélicos, que é o coaching. É você ser o técnico da sua vida, você conduzir a sua vida. A ideia parece interessante, mas não para escravos, que é o nosso caso. A ideia parece boa, mas se você pensar, queridos, isso só é bom quando você procura usar essas ferramentas para melhorar, para superar as suas dificuldades. Mas para conduzir a nossa vida, tem um que conduz melhor do que eu poderia fazer. Para abrir portas e para dar uma direção e para dizer o que fazer e para conduzir a um lugar melhor, tem um que faz melhor do que eu poderia fazer por mim mesmo. É o Senhor, e é melhor confiar nele do que querer dirigir a nossa vida ou principalmente estar criticando a vida dos outros. Deixe Deus conduzir a sua vida, e se a coisa não está muito bem, continue acreditando que ele sabe o que está fazendo. Estamos satisfeitos com o cuidado de Deus? Ou estamos reclamando do maná, da provisão, do cuidado? Estamos reclamando porque não tem isso ou aquilo, sem enxergarmos o que Deus já fez e continua fazendo. Vamos eliminar a murmuração da nossa vida, queridos irmãos, deixar de lado tudo isso, para confiarmos mais no Senhor. Que Deus nesta noite nos ajude, que possamos trazer essa palavra ao nosso coração. Evitar a murmuração na igreja, Paulo diz que vai ajudar-nos a viver unidos, em humildade, sem murmuração e imitando a Cristo. O mesmo sentimento que houve em Jesus. Ele não desceu à terra resmungando, mas isso mesmo, sobrou para mim, porque não mandou o Espírito Santo virar homem, eu podia ficar lá. Não, ele veio, cumpriu a sua missão, levou até o fim a missão, aleluia, humilhou-se até a morte, morte de cruz. Não dá nem para imaginar, queridos, o que significou para o Filho de Deus, que habitava o céu como ainda habita, cercado de anjos e querubins que o louvam constantemente. Ser crucificado numa cruz, sofrendo a vergonha, o escárnio popular. Não dá nem para imaginar o que isso significou. Ele fez isso para nos dar também o exemplo de humildade e obediência que Paulo diz que nós devemos seguir. E fazendo isso, vivendo sem murmuração, ele diz, vocês serão então filhos de Deus, irrepreensíveis, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. O mundo não quer saber disso, não. O mundo gosta mesmo é de falar dos outros, de murmurar. O mundo gosta de fofoca, tem até programa na televisão que só se ocupa disso. Tem revista que só se ocupa disso. Mas para o crente, isso não é coisa boa. Nós devemos orar uns pelos outros, agradecer a Deus, e assim o mundo verá que nós vivemos de uma forma diferente, como luz do mundo. Alguém chega para você e quer falar mal do outro, não deixe não. Comece a orar por ele, diga a ele, não vamos falar dessa pessoa não, deixa ele quieto, eu vou orar por ele, Jesus vai abençoar a vida dele, e logo logo alguém vai saber que você não gosta de murmuração nem de contenda, e não vai mais chegar com fofoca para dizer a você coisa nenhuma, porque entende que você é diferente, um filho de Deus, que vive agradecendo ao Pai e abençoando os outros. Que nós possamos então orar nesta noite, pedindo ao Senhor que nos ajude a controlar a nossa boca. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra de murmuração, de contenda, mas somente palavra de gratidão, de bênção. Deus fez, nós temos que louvar a Ele.
e Ele vai continuar cuidando de nós. Tem uma história do rapaz que foi andar de cavalo, caiu, quebrou o pé. Todo mundo começou a dizer, mas é muito azarado. Todo mundo aqui anda a cavalo, ninguém caiu, só ele caiu, quebrou o pé. É muito azarado. Na outra semana explodiu uma guerra. Todos os homens foram convocados para a guerra, menos ele que estava com o pé quebrado. Aí todo mundo disse, mas é sortudo. Que bicho sortudo, todo mundo foi para a guerra, só ele que ficou. Veja que o mundo avalia as coisas como tudo fosse ao acaso. Mas nós podemos confiar, queridos. Se hoje você caiu e quebrou o pé, dê glória a Jesus, amanhã Deus tem outro livramento melhor para você. Se hoje aconteceu um problema e você está aí triste, levante a sua cabeça e creia que Deus está no controle da situação e dessa dificuldade Ele vai trazer uma vitória, reverter a situação. Nós às vezes enfrentamos problemas porque nós mesmos os criamos, mas mesmo assim Deus está no controle da situação. Em vez de reclamar, vamos clamar a Deus, pedir a Ele que nos dê graça, que nos dê a sua bênção, que nos ensine, que nos ajude e nós poderemos viver melhor, sem murmuração, sem contenda. Que possamos hoje, queridos irmãos, pedir ao Espírito Santo para nos ensinar a falar apenas palavras de bênção. Tiago diz que é de uma fonte, de uma mesma fonte, de um mesmo poço, de uma mesma cacimba, não pode sair água doce e água amarga ou salobra. Não pode. Aqui você sabe, todo mundo tem poço. Você não tira água doce de um lado e do outro lado água salobra do mesmo poço. Não dá. Tudo é uma coisa só. Se nós somos crentes, fomos chamados para ser bênção, para abençoar. Que a nossa boca seja uma fonte de água doce, que abençoa, que dá graça àquele que ouve. Se vamos falar do irmão, vamos falar de bem. Aquele irmão é uma bênção. Aquele irmão é um homem de Deus. Se não é, então diga, vamos orar pelo irmão para que ele seja. Vamos abençoá-lo no nome de Jesus, para que ele cresça e nós possamos viver em união, humildes, crendo que Deus está no controle de todas as coisas e vai nos dar vitória em tudo o que nós fizermos. Tire toda a murmuração da sua vida, substitua por gratidão, por louvor, substitua por oração e você vai ver que vai ser uma bênção. O Senhor vai mudar a sua vida vai ser melhor se você tirar toda a murmuração e for apenas uma palavra de gratidão e de satisfação na sua boca. Paulo podia murmurar, preso, condenado injustamente, e os crentes ainda estavam tomando o lugar dele lá na igreja. Mas ele diz, eu me alegro com isso, não me importo com essas coisas. Eu sei que o Senhor me dará a recompensa. E eu estou alegre porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Com Jesus eu posso passar por qualquer situação, sem murmuração, mas com louvor e gratidão a Ele, porque eu sei que Ele está cuidando de mim. Você sabe que Ele está cuidando de você. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.